Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos aos presentes que desliguem seus aparelhos de telefonia móvel ou os que os mantenham no modo silencioso. Neste momento, damos início à solenidade de abertura da correição ordinária com foco na promoção de direitos fundamentais no Ministério Público do Estado de Roraima. Ressaltamos ainda que a participação dos membros deste órgão ministerial nesta solenidade é obrigatória e que todos devem registrar a presença ou acesso online. Para tanto, disponibilizamos um QR Code que se encontra fixado nas cadeiras à sua frente. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela Corregedoria Nacional na atual gestão e conhecer o objetivo da presente correição, exibiremos um vídeo do Corregedor Nacional do Ministério Público, conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa. Olá, eu sou Ângelo Fabiano, Corregedor Nacional do Ministério Público. E hoje eu quero conversar com você sobre respeito e inclusão. Uma das principais missões do Ministério Público brasileiro é a defesa dos direitos fundamentais. E a partir do lema Respeito e Inclusão, nós estamos buscando aproximar o Ministério Público do cidadão e da cidadã. A luta contra a discriminação, uma luta contra qualquer tipo de preconceito, buscando a inclusão social das pessoas e a defesa dos seus direitos. Com o lema Respeito e Inclusão, a Corregedoria Nacional do Ministério Público está realizando em nossa gestão correições ordinárias voltadas à promoção e proteção de direitos fundamentais. E entre os temas prioritários estão a defesa da mulher, ou seja, o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a promoção da educação infantil, a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, especialmente voltada também aos crimes contra essas crianças e adolescentes, o combate a qualquer tipo de violência contra a população LGBTQIAPN+, a promoção da inclusão social e do respeito aos direitos das pessoas com deficiência e o combate a qualquer tipo de discriminação de raça, além de outros temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Em nossas correições, estamos dialogando com governadores, prefeitos, secretários municipais e estaduais e com outras autoridades, buscando levar a visão do Ministério Público, nos colocar à disposição e fomentar a realização de políticas públicas para a proteção desses direitos fundamentais. Para saber mais sobre o trabalho da Corregedoria Nacional do Ministério Público, acesse o portal e as redes sociais do Conselho Nacional do Ministério Público. Informamos que o dispositivo de abertura já se encontra composto pelos excelentíssimos senhoras e senhores. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima, Fábio Bastos Estica. Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Representando o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, o vice-presidente desembargador Almiro Padilha. Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, Elba Cristine Amarante de Moraes. Coordenadora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Boa Vista, Gleice Amarante Araújo Guimarães. Presidente da Associação do Ministério Público, AMPER, Luiz Carlos Leitão Lima. Coordenadora de Correições e Inspeções, Carina Soares Rocha. Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional, Maurício Coentro Paes de Melo. Corregedor-Geral da Corregedoria Nacional, José Augusto de Souza Pérez Filho. Convidamos a todos para solenemente acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, o Hino do Estado de Roraima.
No presente momento, passa-se aos pronunciamentos dessa solenidade. Fará uso da palavra o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado de Roraima, promotor de justiça Luiz Carlos Leitão Lima. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, Dr. Fábio Bastos Estica, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes desta mesa. Excelentíssima senhora Corregedora do Ministério Público do Estado de Roraima, doutora Elba Cristine, Excelentíssimo senhor Corregedor Nacional do Ministério Público Brasileiro, Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa, na pessoa de quem saúdo toda a equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Prezados colegas, senhores servidores, senhoras e senhores, é uma honra receber o Corregedor Nacional do Ministério Público e sua equipe aqui em nosso estado de Roraima. Costumamos dizer que somos o mais jovem Ministério Público do país e o menor em número de membros, mas não o menos importante. Pelo contrário, daqui saíram 2 conselheiros nacionais do Ministério Público, Dr. Fábio Bastos Estica, nosso atual Procurador-Geral, que foi conselheiro do Conselho Nacional por 2 mandatos, e Dr. Alessandro Tramurras, que também serviu ao Conselho Nacional em 2 mandatos, tendo sido também corregedor nacional, o que muito nos honra e nos enche de orgulho. Saudamos o atual modelo de correição, em que há temas específicos a serem avaliados, e ficamos felizes, porque a atuação deste Ministério Público tem sido efetiva nas áreas escolhidas para a presente correição. Hoje, na Promotoria de Defesa da Mulher, contamos com 3 titularidades, sendo uma delas exclusivamente com atuação na defesa dos direitos humanos das mulheres, fiscalização da aplicação de leis voltadas ao enfrentamento das desigualdades entre homens e mulheres e fiscalização dos estabelecimentos públicos e particulares de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além disso, as outras 2 titularidades atuam perante os juizados de violência doméstica e familiar nos feitos que lá tramitam. A promotoria é reconhecidamente atuante, não só na esfera criminal, mas em diversos projetos, com destaque para o ZAP Mulher, que somente neste ano já atendeu 1.450 mulheres, e o projeto Beleza que Liberta, que oferece capacitação e qualificação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica, com cursos de cabeleireira, manicure, pedicure, primeiros socorros e cuidados paliativos. Somente neste ano, também já foram 62 mulheres qualificadas e certificadas. Na área da infância e da juventude, as promotorias com atuação específica têm feito um trabalho incansável na fiscalização das instituições de acolhimento e de cumprimento de medidas socioeducativas. O Centro Socioeducativo, que já foi superlotado e palco de rebeliões fomentadas pela influência de facções criminosas, hoje não enfrenta superlotação e tem funcionado a contento, sob a vigilante fiscalização do Ministério Público. Da mesma forma, a educação infantil está praticamente universalizada em Boa Vista, o que é fruto de uma atuação eficaz e contínua da Promotoria de Justiça da Educação, na cobrança do cumprimento da lei para que nenhuma criança fique fora da escola e que esta tenha a qualidade adequada. É importante frisar que a atuação em todas as áreas do Ministério Público foi fortemente impactada pelo enorme movimento de imigrantes e refugiados vindos da Venezuela. Segundo dados da Unicef, 568 mil venezuelanos entraram no Brasil entre 2015 e 2024. Destes, estima-se que 100 mil estão morando no estado de Roraima, e cerca de 1/3 desses imigrantes são crianças e adolescentes. E é claro que isso impacta o trabalho de todas as promotorias. Há uma demanda maior por vagas em creches e escolas, de atendimento em hospitais e unidades de saúde.
Há uma procura maior por assistência social. Enfim, todos os equipamentos públicos têm uma demanda acima do que seria prevista sem o evento da migração. Infelizmente, isto também mudou a criminalidade em nosso Estado. Agora, além da atuação das facções criminosas brasileiras, há também aquelas que vieram de fora, especialmente da Venezuela. Mesmo assim, o MP atua em todas as frentes para continuar atendendo bem a população brasileira e atender também os imigrantes e refugiados. Temos, inclusive, o projeto MP Bilíngue, que ensina língua espanhola para membros e servidores com o intuito de melhor acolher esta população. Há ainda a atuação do GAEV-MDH, Grupo de Atuação Especial de Vítimas, Minorias e Direitos Humanos, cuja finalidade é prestar apoio às promotorias de justiça na promoção dos direitos das vítimas de crimes, mulheres, populações LGBTQIA+, povos indígenas e comunidades tradicionais, migrantes e refugiados, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Pelo que já falamos aqui, nota-se o compromisso dos colegas para uma importante atuação nessas áreas. E há também um apoio imprescindível da administração superior para que isso se torne efetivo. A administração tem disponibilizado os recursos possíveis para que cada colega tenha uma atuação independente, segura e firme. E este órgão de classe reconhece isso. Para além de tudo isso, excelentíssimo corregedor, esperamos que sua estada aqui e de sua equipe seja muito produtiva e muito agradável. Aproveite mais uma vez nossa bela capital, o caudaloso rio que a banha, nossa culinária e nosso povo, que é fruto de vários movimentos migratórios e que, por isso mesmo, é sempre muito receptivo e afetuoso. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, Elba Cristine Amarante de Moraes. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima, Fábio Bastos Estica, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os meus colegas, procuradores e promotores e os servidores desta casa. Excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, pessoa na qual peço vênia para cumprimentar todos os demais integrantes dessa mesa, assim como os integrantes da Corregedoria Nacional que vieram nos correcionar. Representando o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, o vice-presidente, o desembargador Almiro Padilha, e cumprimento também o presidente da Associação do Ministério Público, Luiz Carlos Leitão de Lima. Bom dia a todas as pessoas presentes. Hoje o Ministério Público de Roraima será correicionado pela Corregedoria Nacional. E sempre que somos fiscalizados, ficamos apreensivos. Isso é normal. Porém, essa inquietação seria muito mais intensa em outros tempos, quando as corregedorias exerciam o seu papel de avaliação, fiscalização e orientação de um modo meramente formal, né, buscando dados quantitativos e se atentando a prazo, forma, sempre na formalidade. Porém, desde o advento da Carta de Brasília, de 2016, a Corregedoria vem buscando novos rumos, né, fomentando a atuação resolutiva do Ministério Público, principalmente na era pós-pandêmica. E eu trago à baila um fato ocorrido na semana passada, durante a nossa reunião, doutor Ângelo, que era a reunião dos corregedores gerais com o Corregedor Nacional, no qual discutíamos a Resolução 310 do CNMP, a Resolução 310 de 2025, que regulamenta a atividade do Ministério Público na investigação de crimes violentos decorrentes ou no contexto de intervenções dos órgãos de segurança. E os corregedores estavam muito preocupados, né, para implementar, são mais atribuições, um ônus para a instituição, então, assim, muitos problemas decorrentes dessa resolução.
E me marcou muito o que o doutor Ângelo Fabiano disse naquele momento, quando, diante de tantas indagações e questionamentos, ele disse que não via essa situação como um problema, mas como uma oportunidade, né? Oportunidade de aprimoramento, uma vez em razão da relevância dessas atividades e também para reforçar o nosso poder investigativo, que há pouco tempo atrás tentaram nos arrebatar. Eu empresto vossas palavras, doutor Ângelo, para aplicá-las aqui agora, no sentido de dizer que a presente correição, há de ser vista também por todos nós como uma oportunidade para aprimorar nossa atuação e fazer melhores entregas à sociedade. E, principalmente, no momento em que vivemos, em que estamos vendo a nossa eficiência testada diuturnamente e nos vemos às voltas sempre com outras instituições buscando diminuir a nossa relevância, se miscuindo nas nossas atribuições ou mesmo tentando usurpá-las. Mas o Ministério Público ele nunca perde a sua força, porque, para além dos engajamentos gerados por temáticas de apelo popular, o povo brasileiro sabe que a nossa instituição resiste a esses vendavais e sobra onde não há mais ninguém com quem contar. Somos nós que estamos lá, na ponta. Nessa senda, no que tange a atuação das corregedorias, eu me reporto às palavras do Procurador de Justiça Mutauri Siaquete, que esteve conosco na aula inaugural do curso de ingresso na carreira do Ministério Público, em que ele diz que as corregedorias elas precisam ampliar seu espectro interventivo no seio social, né, como um instrumento essencial de apoio, né, no combate aos problemas postos à resolução pelo Ministério Público. E a Corregedoria Nacional, nessa busca tem feito da busca por resolutividade sua profissão de fé. A temática escolhida para essa correição, direitos fundamentais, reforça a necessidade de um Ministério Público estar integrado na sociedade que representa e que use todos os instrumentos jurídicos postos à disposição para as intervenções capazes da defesa dos interesses coletivos mais caros à sociedade. A Corregedoria Nacional, na exitosa gestão do Dr. Ângelo Fabiano, tem sido um grande suporte para as corregedorias gerais e um importante agente indutor de atuações resolutivas. E, certamente, buscando uma atuação mais efetiva, corrigindo as nossas falhas, reprogramando nossas prioridades e metas, quando assim o exigir o anseio social, sairemos mais fortalecidos. Eu desejo um bom trabalho a toda a equipe. Doutor Ângelo Fabiano, seja bem-vindo ao Ministério Público de Roraima e a Corregedoria Geral estará à disposição de todos os senhores. Obrigada. Fará uso da palavra o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Almiro Padilha. Bom dia a todas e a todos. Apenas para saudar os integrantes do Conselho Nacional, faço na pessoa do conselheiro Ângelo Fabiano, corregedor nacional do Ministério Público. E saúdo todos os integrantes do Ministério Público local, na pessoa do seu procurador-geral, Fábio Estica. Eu só uso a palavra para trazer, em nome do Tribunal de Justiça, um abraço a todos, desejar excelente trabalho nessa correição ordinária, que tem um tema muito importante, especialmente para o Estado de Roraima, onde já foram aqui enumerados inúmeros problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas nós não podemos esquecer nunca que nós somos um Estado formado por quase 16% por os nossos povos indígenas. Isso significa mais de 97 mil pessoas, com todas as suas complexidades linguísticas, costumes. Nós temos aqui dezenas de etnias.
Muitas vezes a gente fala nos povos Yanomamis e pensamos nós que são todos iguais. Não. Dentre os próprios Yanomamis, a linguística é diferente, costumes diferentes, né? Então, é um desafio muito grande, especialmente para o Ministério Público. E destacar, o Ministério Público de Roraima consegue manter, evidentemente, a sua independência, mas alia um diálogo constante com todos os integrantes do Poder Judiciário. Não só a culpa do Ministério Público, como do Tribunal de Justiça, mas todos os integrantes, né? Desde as comarcas do interior, passando pelas unidades da capital, há um diálogo muito profícuo. Então, apenas destacar isso, desejar, doutor Ângelo, sucesso na missão, e o Tribunal de Justiça estará, como sempre esteve, à disposição de todos os integrantes do Ministério Público. Muito obrigado. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima, Fábio Bastos Estica. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar aqui o nosso Corregedor Nacional, doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, que já um amigo de longa data e, mais que isso, tem se demonstrado durante todos esses anos à frente que está no Conselho Nacional, indo para quase 4 anos agora, né, doutor Fabiano? Infelizmente, indo para quase 4 anos, porque o prazo é fatal, né? Mas o doutor Fabiano está deixando a sua marca de forma muito marcada na Corregedoria Nacional, no Conselho Nacional e em especial na Corregedoria. Talvez até, doutor Fabiano, não só pelo seu conhecimento, pela sua competência, mas talvez tenha tido uma escola, né, que não sei se foi a melhor, né, mas teve um início ali com o doutor Alessandro, né? Então talvez tenha seguido, né, em parte nessa linha, ou então corrigido os erros do doutor Alessandro, e por isso é que deu tão certo, né? Gostaria de cumprimentar aqui o desembargador Almiro Padilha, que também é um grande parceiro aqui do Ministério Público do Estado, não apenas do Tribunal de Justiça, mas o desembargador Almiro personifica, né, essa parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, entre o Tribunal de Justiça e as demais instituições, né, por que não dizer com a OAB, de onde já foi integrante, né, porque o desembargador Almiro já está no Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, 23 anos já, 23 anos. O desembargador Almiro foi oriundo, né, do 5º Constitucional, mas se integrou totalmente à magistratura e hoje é um elo de ligação entre todas as instituições, o Tribunal de Justiça e todas as instituições. Vez ou outra ele faz uma brincadeira, que dizer que vai se aposentar, mas isso é só uma brincadeira, porque a hora que isso acontecer, esse elo vai ser rompido, né, com as demais instituições e vai ser muito difícil. Então, por esse motivo, o desembargador Almiro não tem a aposentadoria compulsória, ele tem a permanência compulsória no Tribunal de Justiça, né? Mas cumprimentá-lo aqui, porque realmente é um grande parceiro nosso e estamos sempre juntos aí em diversas situações, né, desembargador Almiro? Cumprimentar nossa corregedora, doutora Elma, que vem desempenhando também um excelente trabalho à frente da corregedoria. Doutor Fabiano, eu sempre digo que a corregedoria, em qualquer instituição, não apenas no Ministério Público, mas em qualquer instituição, indiscutivelmente é o órgão mais importante dentro dessas instituições. A Procuradoria-Geral, a presidência do Tribunal, a Defensoria-Geral podem até não funcionar, mas se a corregedoria não funcionar, a instituição seguramente não funcionará como um todo. A corregedoria, que hoje tem um papel, sempre teve, mas sempre foi visto como um órgão punitivo. Hoje não, hoje as corregedorias, e a Corregedoria Nacional não é diferente, elas hoje desempenham um papel muito mais de orientação, né, de demonstração, de condução dos rumos da instituição, muito antes do que o papel punitivo, né? Nós já tivemos, tempos atrás, e a mesma coisa na própria Corregedoria Nacional do Conselho Nacional, que começou como uma instituição, como um órgão punitivo, como um órgão fiscalizador, no sentido de impor
condutas, e assim tinha que ser naquele início, especialmente do Conselho Nacional do Ministério Público, motivo pelo qual nós vemos vários estados, vários ministérios públicos de alguns estados, que se nós remontarmos 20 anos atrás e contarmos o que acontecia hoje, ninguém acredita. Não fosse o trabalho feito pela Corregedoria Nacional, lá naquele início, a história do Ministério Público brasileiro seria outra. Mas hoje, não só o Conselho Nacional, como a própria Corregedoria Nacional e as corregedorias locais mudaram parte desse foco justamente para ações e correções como essa que nós estamos vendo hoje aqui, que são focos temáticos, mostrando eixos, trazendo experiências, né, de outros estados, demonstrando, colhendo as experiências de estados, muitas vezes como o nosso estado, estado pequeno, como foi dito pelo Luiz Carlos, menor Ministério Público do Brasil, mas que muitas vezes tem experiências que são extremamente exitosas, que sempre digo, temos, por sermos pequenos e distantes, um certo complexo de vira-lata, achando que o que se faz aqui não é importante, né? Mas quando levado a conhecimento a nível nacional, vê que experiências simples, muitas vezes, mas que dão um resultado prático fenomenal. Então, cumprimento a doutora Elba pelo trabalho que vem fazendo à frente da Corregedoria, órgão importante, de difícil condução, mas fundamental para a instituição. Cumprimento também a doutora Gleice Amarante, que apesar de Amarante não é parente da doutora Elba, né? Mas é membro do Ministério Público do Trabalho aqui no nosso estado. Temos também uma parceria muito grande com o Ministério Público do Trabalho. Tivemos aqui, doutor Ângelo, alguns anos atrás, e o desembargador Almiro também participou disso, porque é quem coordena a questão do sistema prisional aqui do estado. Nós tivemos uma atuação muito importante aqui e foi uma das experiências levadas, né, na época ao Conselho Nacional, que foi uma experiência extremamente exitosa, num trabalho conjunto entre o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, né, juntamente com o Tribunal de Justiça, quando nós tivemos aqui um grande problema no sistema prisional. Quando começou o grande problema do sistema prisional, houve um trabalho integrado entre os 3 ministérios públicos aqui no estado, que foi muito profícuo. Então, temos sempre essa parceria com o Ministério Público do Trabalho, assim como o Ministério Público Federal e hoje com o Ministério Público Militar aqui, que agrega muito em prol da sociedade local. Então, sinta-se cumprimentada pelo Ministério Público Estadual. Cumprimento aqui o nosso presidente da associação, doutor Luiz Carlos Leitão, que vem também desempenhando um excelente trabalho. A associação que muitas vezes era vista lá no passado também como mera promotora de festas, né? Hoje nós já temos a ideia de que a associação é infinitamente mais do que isso, assim como a própria CONAMP, né? A associação do Ministério Público é algo fundamental porque é a voz dos colegas sendo representada por um integrante. E esse papel o doutor Luiz Carlos desempenha muito bem. Eu sempre digo que sexta-feira, 4h da tarde, não marca nenhuma outra reunião, porque esse horário já é do doutor Luiz Carlos toda sexta-feira. Eu não posso nem sextar mais cedo, que 4h da tarde o doutor Luiz Carlos tem horário ali, bate ponto comigo, trazendo as demandas da semana, né, Luiz? Cumprimentar aqui também a doutora Karina Soares Rocha. É um grande prazer tê-la aqui, primeira vez no nosso estado, né? Seja bem-vinda e é um grande prazer contar com a senhora aqui, com sua experiência nesse trabalho feito à frente da Coordenadoria de Correições. Cumprimentar também o doutor Maurício Coentro, que também, Maurício, que é a primeira vez aqui também, né? Também a primeira vez que vem conhecer aqui nosso estado, mas tem feito também um belo trabalho juntamente com o doutor Ângelo Fabiano, aí, uma equipe fantástica essa da Corregedoria Nacional. Sinta-se bem-vindo aqui no nosso estado. Doutor Pérez, que também já esteve aqui algumas vezes, inclusive à época, enquanto procurador-geral, né? Não sei se lembra, veio aqui fazer uma palestra na área do consumidor, né, Pérez? Então, é um grande prazer recebê-lo aqui novamente e uma grande alegria. E ele, embora não faça parte aqui dessa mesa, nesse momento, fisicamente, mas eu não posso deixar de cumprimentar um amigo de longa data que tem uma responsabilidade muito grande, doutor Fabiano, inclusive talvez um dos erros, né,
Ministério Público Brasileiro, mas foi uma das primeiras pessoas a me apoiar quando lancei meu nome, quando falei que algumas pessoas foram falar no meu nome para o Conselho Nacional, que é o então presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, depois Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e hoje integrante da equipe, assessor de Relações Institucionais da Corregedoria Nacional, que é o Dr. Luciano. É um grande prazer, Dr. Luciano, tê-lo aqui, uma grande alegria. Pela primeira vez debutando aqui no estado de Roraima, né? A primeira, seguramente, de muitas, mas é uma grande alegria tê-lo aqui. O Luciano, nós estávamos numa viagem, né, Luciano? No Congresso do IAP, em Dubai, exatamente, o Congresso do IAP em Dubai, e conversei com o Luciano lá, o Luciano presidente, falou, não, é você mesmo, que lá já abraçou a candidatura, dali já ligou para a Marco, e começou a articular. Então, o Luciano tem uma grande responsabilidade também em alguns dos erros aí cometidos pelo Ministério Público Brasileiro. E cumprimentar todos os demais integrantes da Corregedoria Nacional que estão aqui conosco, bem como os colegas do Ministério Público aqui do nosso estado, nossos procuradores de justiça, nossos promotores de justiça, aqueles que estão também nas comarcas do interior, acompanhando online, né, a abertura de hoje, e dizer, doutor Ângelo, que realmente para nós, aqui do Ministério Público de Roraima, é sempre uma grande satisfação quando o Conselho Nacional nos visita, seja em correição, seja em eventos institucionais, é sempre uma grande alegria, porque, como dito pelo Luiz, e já repeti também, e costumo sempre dizer isso, somos o menor, o mais novo e o mais distante Ministério Público brasileiro. Motivo pelo qual, muitas vezes, de certa forma, esquecidos. Mas temos uma realidade que é muito diferente dos demais, porque somos, dentre os 3 Ministérios Públicos criados após a Constituição de 88, somos, por óbvio, todos integrantes pós-88. O único. Por que o único? Amapá e Tocantins, que também criados pós-Constituição de 88, mas tiveram peculiaridades. No Tocantins, houve a possibilidade dos membros do Ministério Público de Goiás, Estado desmembrado, fazer a opção pelo Tocantins, e vários assim o fizeram. O Amapá, a possibilidade que membros integrantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fizessem a opção pelo Estado, pelo novel Estado do Amapá, e assim o fizeram. E no estado de Roraima foi o único estado em que essa possibilidade não houve. Então, todos os membros que aqui ingressaram pós-Constituição de 88. Então, por esse motivo, é um Ministério Público um pouco diferente. Todos trazemos aqui essa marca de que começamos realmente posteriormente à Constituição. Então, erros e acertos, evidente, né, isso é próprio do ser humano e próprio das instituições, cometemos, mas se cometemos erros não de forma voluntária, evidentemente, mas em razão daquela juventude que havia na época, né? Alguns ainda carregam a juventude até hoje, né? Exemplo disso, esse que vos fala, né? Pelo menos tenta, mas de qualquer forma, já são 33 anos dessa instituição, que vem, ao longo dos anos, tentando devolver à sociedade aquilo que dela recebe. O mandato que recebeu da sociedade é otorgado através do concurso público, e não através de voto popular, mas através do concurso público, tentamos de todas as formas devolver. Somos um número relativamente pequeno, eu digo pequeno numericamente, mas muito grande em termos de trabalho feito pela sociedade. Hoje nós estamos presentes, talvez sejamos o único Ministério Público do Brasil também, estamos presentes em todas as comarcas do Estado. Não existe nenhuma comarca desse Estado em que não haja um promotor de justiça. E estamos presentes fisicamente na comarca. Existe um trabalho aqui da Procuradoria-Geral, da Corregedoria-Geral, do Colégio de Procuradores, de incentivo e de cobrança, realmente, para que o Ministério se faça presente com residência na comarca. Até porque residência na comarca não é favor. Residência na comarca é obrigação imposta pela própria Constituição Federal. Então, estamos presentes nas comarcas
Dizer que isso é aprazível, morar em algumas cidades do interior do estado, pode não ser, mas isso é um período de passagem, isso é um período de aprendizado. E isso nós temos realmente deixado muito firme nos nossos colegas de que há necessidade. Realizamos um concurso que finalizou há pouco tempo e demos posse a 7 promotores, que foi exatamente para suprirmos todas as necessidades. Nós temos hoje, além de Boa Vista, uma comarca que é Rorainópolis, onde nós temos 2 promotores, e os 2 lá estão fixados, e nas demais um promotor em cada comarca. Comarcas algumas que algumas pessoas dizem, mas o número de processos não é tão grande, poderia ficar aqui na capital. Número de processos é o que menos importa, desembargador Almiro. O que importa é o atendimento à população. O que importa é o Ministério Público estar lá, se fazer presente para que a população possa ser ouvida pelo membro do Ministério Público quando ela precisa. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa é ser ouvida. E ser ouvida por quem eventualmente pode lhe dar resolução do problema. Então, não vai ser, muitas vezes, um servidor que esteja lá que possa resolver o problema. Tem que ser um membro do Ministério Público e, por esse motivo, lá ele está. Então, hoje nós temos orgulho, desembargador, Corregedor Nacional, nós temos orgulho em dizer que no nosso estado 100% das comarcas contam com promotor de justiça residente na localidade. Fácil isso? Seguramente não é. Com as dificuldades que nós temos, somos um estado da região norte, né, um estado com suas dificuldades por conta da região em que vivemos, com dificuldade muitas vezes em internet, transmissão de dados. Aqui nós temos um problema seríssimo, né, desembargador? Muitas vezes o sistema, né, nós temos uma justiça que é 100% digital, e muitas vezes está o juiz, está o promotor, está o defensor, está o advogado, e a audiência não pode ser realizada porque deu um problema na internet. Nós temos realmente uma grande dificuldade aqui no nosso estado. Uma outra dificuldade, que agora já está muito melhor, né, desembargador, mas sempre foi um grande problema, é a energia elétrica. Hoje já está melhor, e essa semana nós passamos estamos na fase de teste, né, de interligação com o Sistema Nacional. Mas era um grande problema que nós tínhamos aqui. Todos nós que já passamos pelo interior sofremos com isso. Você estava numa cidade pequena, sem energia, e sem energia durante inúmeras horas por dia. É uma dificuldade. Mas mesmo assim, os nossos colegas estão residindo, estão lá dia a dia, atendendo a população, fazendo aquilo que nos foi outorgado pelo Constituinte, que é exatamente a obrigação de atender a população. E não consigo ver uma outra forma de fazer isso que não de forma presencial na comarca. Então, essa é uma marca que os senhores, durante a correição, da correção que já iniciou, né, durante a semana e que hoje está em andamento, podem verificar. Todas as comarcas do interior, todas na capital a mesma coisa, nós temos um membro do Ministério Público à disposição da população. Isso é fundamental, isso é muito importante e acho que não pode ser diferente. O Ministério Público Estadual tem peculiaridades diferentes, por exemplo, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, que muitas vezes não tem como estar presente, é evidente em todas as cidades, em todos os municípios. É diferente do Ministério Público Estadual, que tem essa capilaridade. Então, se nós não estivermos lá, quem é que vai atender a população, especialmente a população mais carente? Temos uma outra característica que já foi dito aqui, tanto pela doutora Érica, depois pela doutora Lucimara e pelo doutor Luiz Carlos, que é essa questão da migração. Nós estamos sofrendo absurdamente com isso. Os nossos irmãos venezuelanos não têm culpa disso, evidentemente que não são eles os culpados. Todos eles que estão aqui estão fugindo de um problema muito maior e muito mais grave que passa o país vizinho. Então, a alternativa que eles têm realmente é buscar o nosso país como uma tábua de salvação. Mas o estado de Roraima acaba, né, desembargador Almiro, especialmente a capital, Boa Vista, pagando um preço muito alto. Sempre digo que o Brasil se diz um país extremamente receptivo, mas não é o Brasil o país receptivo. Receptivos são os estados. O estado de Roraima é receptivo. O estado de Roraima recebe, acolhe e tenta fazer a interiorização dessas pessoas ou tenta alguma oportunidade aqui. Hoje, quando nós fomos almoçar, quando nós fomos jantar, os senhores vão perceber, os nossos garçons, quase na totalidade, são venezuelanos.
Se formos aos supermercados, qualquer um deles, quase a totalidade dos funcionários, dos caixas, dos repositores, dos supermercados, são venezuelanos. Isso significa dizer, como foi dito aqui, dado o exemplo da doutora Érica, um grande impacto, um grande problema, especialmente na questão das escolas, na segurança pública e na saúde pública. Se nós formos hoje ao hospital, aqui a qualquer hospital, a qualquer UBS, os senhores vão ver que possivelmente tenha, se não mais, próximo da metade das pessoas em atendimentos são oriundos do país vizinho. Sem contar, quando falo do país vizinho, estamos centrando muito na Venezuela, nós temos um país vizinho aqui também, que é a Guiana, que utiliza muito os nossos serviços, especialmente de saúde. A Guiana é um país que acredito daqui mais um tempo nós passaremos a utilizar, porque é um país que, graças a Deus, está se desenvolvendo muito. Mas isso ainda vai levar alguns anos. Mas, então, nós vivemos uma região de fronteira onde nós temos um grande número de que buscam o nosso Estado, né, para atendimento básico. O caso de Pacaraima é um caso muito mais grave do que a própria situação de Boa Vista. Pacaraima tem uma característica muito própria, que é um município que fica dentro de uma área indígena, mas que existe para esse município uma delimitação física. O município não pode crescer, doutor Luciano, além daquela delimitação. Ou seja, ele já explodiu, ele já inchou e não tem mais o que se fazer. Ano passado eu recebi aqui o chefe de gabinete do governador, Flammarion, juntamente com o então secretário de Educação. Doutor, nós estamos com um grande problema. Eu falei, que bom, nós estamos com vários aqui, né? Pacaraima, o Ministério Público expediu uma recomendação para que fosse aumentado o número de vagas nas escolas de Pacaraima. Eu falei, sim, não temos como fazê-lo. Como não? Não tem terreno para construir uma escola. Parece uma brincadeira isso, mas como ele está dentro de um quadrado, não pode avançar, não pode cruzar aquela linha, e não existe mais áreas institucionais para que o Estado possa construir uma escola, por exemplo. Estou falando da escola, mas isso serve para o posto de saúde, serve para todas as outras, Edsberg. Esse é um problema. Segundo problema, boa parte dos alunos de Pacaraima pegam um ônibus todos os dias na cidade de Santa Helena de Oirim, que é a cidade fronteiriça, pegam um ônibus, vêm, estudam e no final do dia ou da tarde voltam para Pacaraima. Ou seja, o Brasil, como disse, é um país que recebe, acolhe, não nega sequer a matrícula dos alunos que vivem no país vizinho, mas aí acaba faltando vaga para os alunos brasileiros. Então, nós temos complexidades aqui muito diferentes de qualquer outro estado brasileiro. Aliás, isso também é uma característica do Brasil inteiro. Nós temos vários Brasis dentro do mesmo. Então, nós temos aqui no estado essas situações. Temos a situação, quando se fala em educação, e estou focando nisso porque é um dos objetivos dessa correção temática, a educação indígena, que é uma outra situação totalmente diversa. Imaginem fazer um concurso público para a educação Yanomami. O desembargador Almiro citou aqui a questão dos idiomas. Eu me lembro, Almiro, há 20 e tantos anos atrás, quando recebi um grupo de Yanomamis aqui no Ministério Público, quando ainda tínhamos o auditório aqui, e foi muito interessante aquela visita, porque foi o que me despertou para a minha dissertação de mestrado, foi justamente aquilo. Quando chegaram um grupo de Yanomamis aqui, estavam conhecendo as instituições do Estado, doutor Maurício, e cada vez que eu falava, eu tinha que parar, eram Yanomamis todos, tinha que parar para traduzir para 7 idiomas. 7. Tinha um grupo ali de umas 50 pessoas, uns 50 Yanomamis, mas tinha 7 idiomas dentro deles. Então, são complexidades, doutor Ângelo, que talvez em outros estados não existam. Então, muitas vezes a gente cobra dos nossos membros, a Corregedoria cobra dos nossos membros uma atuação parecida ou igual, uniforme no Ministério Público, do Ministério Público Brasileiro, mas não existe. Sempre disse isso, nós somos um continente, nós somos vários Brasis dentro do mesmo, não temos como cobrar a mesma postura, a mesma forma de ser dentro de cada um. Agora, o Conselho Nacional, evidentemente, está fazendo seu papel e tem que ser assim,
servir como um fomentador, um indutor, né, dessas políticas públicas, porém conhecendo as realidades de cada um. O mesmo, e eu vou tentar ser bem breve agora aqui só para encerrar, mas o mesmo nós podemos falar na outra temática que é objeto dessa correção, que é a violência doméstica. Nós temos aqui um tipo de violência doméstica dessa cultura que nós conhecemos. Nós temos um outro tipo de violência doméstica que é do povo venezuelano, que ocorre dentro dos abrigos, especialmente, são situações muito complicadas, e onde muitas vezes a gente tem até uma certa dificuldade por conta da forma como os abrigos são geridos. O doutor André Paulo, que é o coordenador aqui do GAEV-MDH, ele né, frequenta constantemente esses abrigos e vê as dificuldades que ocorrem lá dentro, o tipo de violência que ocorre. E temos também um outro tipo de violência doméstica que é indígena. Muitas vezes nós temos dificuldade de adentrar a esse ambiente onde tem um tipo de violência doméstica imenso, mas que alguns dizem que até é cultural. Assustador, mas a gente ouve. Assustador, mas tem isso. Então, essas peculiaridades, doutor Ângelo, necessitam ser levadas em consideração em relação às nossas peculiaridades, às nossas especificidades, que nesse ponto não são tão diferentes, talvez, do Amapá, do Acre, mas falo especificamente das nossas aqui. Então, doutor Ângelo, eu já, como sempre, me estendendo mais do que deveria, eu só gostaria de fazer essas observações, mas deixar muito claro que para nós aqui do Ministério Público de Roraima, como disse lá no início, é uma grande alegria, uma grande felicidade quando o Conselho Nacional está aqui conosco, conhecer um pouquinho da nossa realidade, das nossas dificuldades e, eventualmente, se puder levar algo positivo do nosso Ministério Público, ficaremos ainda mais felizes. Aqui, como foi dito também no início, nós tivemos a felicidade de ter o doutor Alessandro no Conselho, eu também passei pelo Conselho, uma grande honra para o nosso Ministério Público e serviu para que nós tivéssemos a certeza de duas coisas. O Ministério brasileiro é totalmente uno nas suas virtudes, nos seus defeitos. Eu brinco sempre que o número de promotores excelentes que nós temos aqui, número em percentual, é o mesmo que tem no Ministério Público de São Paulo. O número de promotores que eventualmente têm a vocação para aquele cargo, proporcionalmente vai ser o mesmo do Ministério Público do Distrito Federal e por aí vai. Ou seja, nós somos um Ministério Público uno a nível nacional em termos de virtudes e em termos de qualidades. E nós não estamos fora dessa regra não, doutor Ângelo. Então, agradeço realmente pela visita, pela correção e estamos aqui de portas abertas para aquilo que o Ministério Público, que o Conselho Nacional nos deixar, posteriormente essa correção, como orientações. Acataremos a todas, como sempre fizemos, acataremos a todas as sugestões e não tenho dúvida, virão com o único propósito de engrandecer o Ministério Público de Roraima. Muito obrigado. E para encerrar os pronunciamentos desta manhã, fará uso da palavra o Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar pedindo desculpa um pouco pela minha voz, que eu estou um pouco rouco desde semana passada, em razão da secura, né, Karina, lá em Brasília, poeira, enfim. Mas eu quero cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima, doutor Fábio Bastos Estica, um querido amigo de longa data, que tem me ensinado muito nessa lida cotidiana para aperfeiçoamento, para a melhoria, de uma forma geral, do Ministério Público Brasileiro, e que tem sido referência para mim de profissional e de ser humano, para que nós possamos debater sempre a melhoria da nossa instituição. Obrigado pela acolhida aqui do MP de Roraima e também quero, em seu nome, agradecer a todos os membros e servidores que organizaram, prestaram todo o apoio possível para a nossa correição e para que nós pudéssemos fazer a nossa 22ª correição ordinária em Ministérios Públicos. Quero saudar também o nosso desembargador, vice-presidente Almiro Padilha,
que representa neste ato o Tribunal de Justiça. Obrigado, desembargador, pela presença, que muito prestigia essa solenidade de abertura. Destacar o respeito que nós temos pelo Poder Judiciário e pela magistratura, né? Nós temos sempre buscado andar em conjunto com as demandas que são necessárias ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário, e o Ministério Público é uma instituição importantíssima para isso. Quero saudar também a nossa Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, a doutora Elba Cristina Amarante de Moraes, e agradecer, doutora Elba, pelas palavras, pela parceria, pelo apoio, por ter estado também na reunião semana passada e ter participado daquele momento, de fato, de integração da Corregedoria Nacional com os corregedores e corregedoras gerais, numa soma de esforços, numa troca contínua de experiências, para que um ajude o outro e faça um dos trabalhos mais difíceis e sensíveis, que é o trabalho de uma corregedoria do Ministério Público Brasileiro, assim como é do Tribunal de Justiça e qualquer corregedoria do Ministério Público. Agradeço imensamente. Também o doutor Luiz Carlos Leitão Lima, presidente da Associação do Ministério Público. Muito obrigado, amigo. Bom revê-lo mais uma vez, já nos conhecemos também em longa data, parabenizar pelo discurso. Uma saudação muito rápida aqui também a minha coordenadora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Boa Vista, a colega e amiga Gleice Amarante Araújo Guimarães, que representa a minha instituição, que eu sou oriundo. Obrigado, Gleice, e ao Sóstenes também, que está presente, colega procurador do Trabalho, que muito dignifica aqui o Ministério Público do Trabalho em Roraima e nessa solenidade de abertura. E uma saudação muito rápida aos membros da minha equipe, a nossa coordenadora de correições e inspeções, Karina Soares Rocha, que tem feito um belíssimo trabalho. É um trabalho de muito fôlego, muita dificuldade e muita intensidade, que nós pudéssemos correcionar um número bem expressivo de órgãos de execução e órgãos de apoio também. Já superamos, doutor Fábio, 1.711 promotorias, órgãos de apoio, centros de apoio, núcleos, enfim, nessas temáticas, ou algumas promotorias de atribuição plena, que envolvem também essas temáticas em todo o território nacional. E a nossa ideia, até o final do mandato, né, Karina, é passar das 2.000, porque ainda teremos o estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, para correcionar, se Deus quiser, até janeiro, quando nós terminamos, em fevereiro, o nosso mandato. Obrigado, Karina, pelo trabalho, e parabéns pelo esforço e pelo desempenho que tem tido. Da mesma forma, os capitães lá da Corregedoria, que me auxiliam, que são o chefe de gabinete, Maurício Coentro Paz de Melo, que é procurador regional do trabalho, e o coordenador-geral da Corregedoria Nacional, o doutor José Augusto de Souza Pérez Filho, que foi procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e tem muita experiência também, já está na Corregedoria há algum tempo, já saiu e voltou, mas que muito me auxilia. E a nossa equipe, que está aqui representada, a Cláudia, o João, o Saulo, a Márcia, colega do MPT, e o meu querido amigo também, ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, que veio somar esforços na equipe da Corregedoria após sair da Procuradoria-Geral de Justiça, do cargo de Procurador-Geral, trazendo a sua experiência de Procurador-Geral de um dos maiores ministérios públicos e mais complexos em termos de Estado, né, e tem nos auxiliado como assessor de relações institucionais. Um agradecimento a todos os colegas do MP de Roraima, e eu faço, sobretudo, a pessoa da Janaína, ex-procuradora-geral, também a Érica, vejo ali, que vieram presentes para cá, e há uma convocação que a gente faz. O nome é até, aquele negócio, muitas vezes é antipático convocar, mas é necessário, desembargador, porque os colegas, que é mesmo aqueles que não vão ser correcionados, precisam também estar atentos às questões que foram veiculadas aqui, tratadas pelo João e pela Cláudia, outras questões que eu vou trazer sobre as temáticas e outras situações disciplinares do dia a dia do Conselho Nacional. E eu faço aqui um agradecimento muito especial e uma saudação ao meu sempre chefe, corregedor nacional da minha época lá, que eu fui membro auxiliar dele, o meu amigo querido Alessandro Tramujas Assad, que eu tive a honra de poder, semana passada, colegas, eu preciso destacar isso aqui, em fazer uma homenagem, Fábio, porque eu tive o Alessandro como chefe em 2013, quando eu fui membro auxiliar, Luciano. Fui chamado por ele, convidado por ele, a partir também de interlocução com o Jefferson, nosso marechal, né, para pudesse ser membro auxiliar, e passei 6 meses lá, não passei tanto tempo, porque depois virei vice-presidente da ANPT, Associação Nacional,
E aí segui meu caminho na entidade classista, depois virei conselheiro e, graças a Deus, corregedor. Mas que me ensinou muito e me ensina até hoje, é uma das principais pessoas, junto contigo também, em que eu me espelho para poder discutir temas importantes para a instituição. Eu fiz questão, semana passada, editar uma portaria de reconhecimento ao Dr. Alessandro Tramujas Assad e fazer uma placa de agradecimento. Eu queria fazer aqui uma leitura muito rápida. A Corregedoria Nacional do Ministério Público expressa sua gratidão e reconhecimento ao Procurador de Justiça do Estado de Roraima, Alessandro Tramujas Assad, pelos relevantes serviços prestados ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ministério Público no exercício dos cargos de Corregedor Nacional e de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da atividade correcional e para o contínuo aprimoramento institucional do Ministério Público Brasileiro. Brasília, setembro de 2025, Ângelo Fabiano Faria da Costa, Corregedor Nacional do Ministério Público. Eu peço uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Porque eu nunca imaginei que quando eu seria corregedor nacional, eu fui chefiado pelo Alessandro, e quando eu fosse corregedor nacional, eu participaria do Conselho Nacional de Corregedores, com ele, corregedor-geral do Ministério Público do Estado de Roraima. Então, foi um momento de muito aprendizado, e eu não posso deixar de destacar o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por Alessandro Tramujas, assim como nosso amigo Fábio Stica, que dignificam muito o Ministério Público de Roraima. O Ministério Público, que é o menor, o mais novo e o mais distante, como o senhor fala, Vossa Excelência fala, mas que é valorosíssimo e que representa na figura desses dois conselheiros aqui o potencial de contribuição que essa instituição do MP, desembargador, tem prestado ao Ministério Público Brasileiro. Eu até acho que algumas vezes pode ficar esquecido, mas o MP de Roraima nunca será esquecido, porque teve os senhores lá, durante 8 anos, um fato até inédito, porque são 2 conselheiros de um MP menor que tinha, se ainda fosse um militar que tem uma cadeira cativa, né, e é pequeno também, não, mas é o MP que tem algo em torno de 50 membros hoje, que teve 8 anos seguidos de pessoas que buscaram e fizeram um excelente mandato. Não só isso, não apenas representaram, mas fizeram um excelente mandato. Mas, enfim, vou saudar a todos. Tem 21 espectadores online e começar aqui a nossa fala propriamente dita. Bem, colegas, essa, como eu já disse, é a 22ª correição. Nós mudamos o modelo de correição de uns anos para cá, para deixar aquela, como a doutora Elba falou aqui há pouco, deixar, desembargador, aquela correição mais formal, quantitativa, para algo mais propositivo, voltada a uma atuação mais qualitativa do Ministério Público Brasileiro. E nessa linha de atuação, que alguns corregedores, há uns 4, 6 anos, começaram a proporcionar, eu escolhi como tema central correição ordinária em promoção de direitos fundamentais. E dentro do tema direitos fundamentais, escolhi as 2 áreas que me via como prioritárias, e penso, Fábio, que acertei, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano mostrou que os únicos dados de mortes violentas e violência mais grave que aumentaram foram dados relativos à violência doméstica e dados relativos a crimes contra crianças. É justamente 2 áreas que a gente tem buscado aprimorar a atuação do Ministério Público. E nessa linha nós passamos a correcionar as promotorias numa perspectiva de especializar a atuação dos colegas. Então, é claro que uma questão ou outra a gente vai ver no aspecto formal, de se tem muito processo atrasado, se não está dando conta do trabalho, isso é visto de uma forma lateral. Mas não é que o colega se atrasa um caso ou outro ali, que nós verificamos que o colega tem tido uma atuação proativa e resolutiva de buscar a sociedade, de tentar resolver problema, de buscar o gestor público para superar alguns problemas estruturais. Isso a gente não leva em consideração. É todo o contexto que se vê hoje para se ver, verificar a atuação e, a partir disso aí, editar recomendações e determinações. Na área de proteção de crianças e adolescentes, o João já falou muita coisa aqui da educação infantil. Eu queria apenas pedir aos colegas que atuam nas especializadas da capital e aquelas com atribuição plena que reforcem a atuação no que tange aos serviços de família acolhedora,
que de fato me foi passado que não há nenhum serviço de família acolhedora no Estado. Mais tarde eu vou conversar com o governador, também vou pedir a ele um empenho para isso. Apesar de ser uma responsabilidade do município, cabe ao Estado também incentivar ou até suprir uma demanda ali regional com relação a isso. No que tange também a educação infantil, já foi falado aqui pela própria Érica que o Boa Vista é um modelo de referência com relação à educação de primeira infância. Isso a gente tem visto também, o Fábio estava comentando comigo. Aqui há, de fato, uma questão relativa a vagas em creches. Temos também essa questão das peculiaridades locais, dos venezuelanos que vêm, das crianças que nascem aqui, ou que vieram de fora, que precisam ser acolhidas, que tem que ser verificado no plano geral. Mas o que nós temos como dado é que, com relação a creches e pré-escolas, nós temos um número bem abaixo da meta 1 do Plano Nacional de Educação. A meta 1 é 50%, a média nacional é 41,2%, e aqui nós temos 25,6%, né, João? Então, está bem abaixo ainda, apesar de ter crescido nos últimos anos, mas a pandemia deu uma derrubada. E no que toca às crianças de 4 a 5 anos, que precisam estar obrigatoriamente na escola, 10% delas estão fora. Então, eu tenho recomendado aos colegas, e já faço a recomendação de plano, a instauração de procedimentos administrativos, sobretudo. Eu tenho evitado, Fábio, determinar a instauração de procedimentos investigatórios em si, para também não colocar a faca na cabeça do gestor. A ideia não é essa. A ideia é chamar o gestor para entender os problemas, instaurar, verificar aquela fila de creches naquele município e tentar construir soluções, dentre elas o acompanhamento também das obras de creches e pré-escolas que estão paralisadas. Por isso que nós fizemos um monitoramento, diagnóstico em todo o território nacional, pedindo aos colegas, às unidades, que informassem quantos procedimentos tinham instaurados para cada obra. Então, a nossa recomendação é que seja instaurado um procedimento para cada obra que está paralisada. Está paralisada com relação à creche e pré-escola. O foco é primeira infância nesse momento, tá? E aqui temos algumas informações de dado, né? Há 1.451 crianças que esperam vagas em creche, 52 escolas aptas, mas apenas 6 foram aprovadas pelo FNDE, no plano municipal. Isso é uma responsabilidade dos municípios, mas que o Estado, alguns estados têm ajudado. Por isso eu peço aos governadores também, desembargador, um apoio técnico, até financeiro, na questão da construção das creches. Em muitas situações, os prefeitos dizem, doutor, eu até consigo construir a creche para me manter. O recurso, tal, não sei o quê. Em alguns locais, os governadores têm disponibilizado também algum recurso para manutenção, ou servidores. No que toca à pauta da educação infantil, o pedido que eu deixo aos colegas é isso, é buscar atuar de forma mais proativa possível. E, no que tange a recomendação que nós editamos da prioridade absoluta, eu editei essa recomendação porque entendo que já passou da hora do Ministério Público e do Estado brasileiro, de fato, trazerem para a prática a prioridade absoluta de crianças e a da proteção integral. Isso fica muito no papel e, por isso, eu editei essa recomendação. Claro que nós temos várias prioridades, mas, para mim, Corregedoria Nacional do Ministério Público, a prioridade número 1 precisa ser criança e adolescente. A gente está equiparando na recomendação, inclusive com o processo com o réu preso, para mostrar que aquilo ali é prioridade, assim como é aquele processo que tem réu ou ré presa. Tá? Então, sugiro a leitura também no que tange a prioridade absoluta. Lá tem algumas recomendações para as corregedorias também, para verificarem isso, Elba, durante as correções ordinárias que fizeram na programação geral. No que toca à violência doméstica, nós temos, aqui os números já foram apresentados pela Cláudia, de 7 o ano passado e 5. Há um problema, de fato, muitas vezes, de conceituação disso, que é feminicídio ou não. Alguns estados adotam, isso eu acho um erro, essa política nacional que é por estado federativo. Para mim deveria ser algo geral, porque tem estados que têm muito homicídio de mulheres, quando se vê que claramente que ali é uma subnotificação de feminicídios, e outros que têm um homicídio de mulheres menor e os feminicídios mais altos, porque há uma política efetiva de tratamento
do feminicídio. No DF, no Piauí, toda morte violenta de uma mulher, isso seguindo padrões internacionais, a instauração do inquérito policial, o desembargador, já como feminicídio, para efeito de coleta de provas, tratamento com perspectiva de gênero e efetividade da investigação. Durante a investigação, pode-se identificar que aquilo ali não é um feminicídio, e aí se desclassifica para o homicídio. É essa política que tem um protocolo em nível nacional, né, Cláudia? Do próprio Ministério da Justiça, mas isso que é de forma facultativa para os estados seguirem, mas eu tenho pedido aos governadores para adotarem esse padrão, porque senão os números ficam mascarados. Aqui, no que tange a violência doméstica, eu quero fazer um registro e um agradecimento a Vossa Excelência, doutor Fábio Stica, pelo empenho do Ministério Público do Estado de Roraima em obter o selo ouro, que foi lançado para nós na campanha de respeito e inclusão no combate ao feminicídio, da Corregedoria Nacional e do CNPG, e eu recebi informação agora há pouco, que me foi passada pela Cláudia, que já superou o número de 70% de membros e membras que fizeram a capacitação com relação à Lei Maria da Penha. Salvo engano, foi 77%. Portanto, no dia 10 de dezembro, o Ministério Público de Roraima vai receber o selo ouro da Corregedoria Nacional desse selo de combate ao feminicídio. Então, eu queria agradecer e parabenizar a todos pelo esse esforço. E pedir uma salva de palmas também a todos que se esforçaram para isso. E também recebi informação que parece que o governo do Estado, né, Cláudia, vai fazer um programa, algo parecido, se espelhando no nosso selo para a esfera aqui estadual, que me foi repassado. Mas o que é que eu verifico de uma forma geral, colegas, para aqueles que atuam com violência doméstica? Primeiro, violência doméstica não é um problema restrito às promotorias de violência doméstica. Isso é bom deixar bem claro. Por isso que nós convocamos e convidamos os membros a fazerem a capacitação. Porque violência doméstica tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com infância e juventude, tem a ver com a participação, muitas vezes, em audiência de custódia. O colega que participa de audiência de custódia, que há um agressor lá na audiência, e, às vezes, comete erros crassos, porque não tem a capacitação. Tem a ver com o segundo grau, os procuradores de justiça, que vão atuar perante o Tribunal de Justiça em processos que envolvem violência doméstica. Tem a ver com família. Então, é uma atuação totalmente interseccional, interligada entre várias áreas. Por isso que nós decidimos fazer uma capacitação mais ampla dos colegas. Então, eu tenho visto que o problema da atuação na violência doméstica tem sido muito focado, às vezes, na falta do controle externo efetivo da atividade policial. Há muitos problemas, Brasil afora, nas delegacias. E eu não estou falando que é por culpa da Polícia Civil, não, especificamente. Às vezes é por culpa da Polícia Civil, às vezes não. Às vezes é por falta de estrutura, falta de recursos, mas muitas vezes é por falta do promotor de justiça fazer o efetivo controle externo da atividade policial. A gente faz, às vezes, aquele faz de conta. Tem um conselheiro amigo nosso que diz que controle externo é para tomar cafezinho com o delegado, e a gente precisa, de fato, ter essa atribuição que é constitucionalmente reservada ao Ministério Público, feita de forma efetiva. Então, eu queria pedir aos colegas que atuam em violência doméstica que façam as visitas às delegacias. As delegacias, as chamadas especializadas, aqui acho que só tem uma, na capital, né? Mas tem aquelas do interior que atendem também mulheres, enfim. Nós vamos editar até um provimento ou é uma recomendação? Tá, mas qual é a norma? Recomendação, né? Para que se siga um fluxo lá de um protocolo do que deve ter na delegacia, o protocolo básico, digamos assim. Mas é um problema, porque a mulher chega na delegacia, Gleice, muitas vezes o ambiente é preparado para o agressor, para o réu, para o criminoso. A mulher é totalmente hostil, um ambiente frio, em que a mulher demora a ser atendida, é revitimizada, não tem estrutura nenhuma de apoio para perícia, não tem estrutura nenhuma de apoio para retirada de pertences pessoais, não tem estrutura de apoio para levar para uma casa-abrigo ou para ter casa-abrigo. Às vezes a mulher fica totalmente desprotegida.
boletins de ocorrência que ficam se somando e não são transformados em inquérito policial, é um problema generalizado que nós identificamos em delegacias especializadas Brasil afora, que eu fiz questão de ir. Fui muitas com Cláudio. Sobretudo em casos da mulher brasileira. E essa é uma problemática que o Ministério Público precisa atuar mais de perto. Não vai corrigir todo o problema, mas pode ir suplantando dificuldades também. E no que toca a essa questão dos agressores, nós editamos recentemente a recomendação para que se peça a inclusão em grupos reflexivos. Os grupos reflexivos, de fato, têm gerado ali uma efetividade na redução da reincidência, naqueles casos menos graves, logicamente. Se for um feminicídio, tem que estar preso, né? Não é o caso. E também a atuação com relação aos órfãos do feminicídio, que são crianças que, às vezes, ficam ali relegadas em segundo plano, porque perdem as mães e o pai, que assassina a mãe, e ficam ali numa situação de total desproteção, traumatizadas, e que o Estado brasileiro precisa tomar conta. Então, são inúmeros desafios que a gente tem, de uma forma geral, por isso que eu queria pedir aos colegas sempre o empenho nessas pautas. A Corregedoria Nacional está pedindo às senhoras e senhores empenho nessas pautas, sobretudo. São as nossas recomendações que a gente faz para que nós possamos priorizar e melhorar a atuação nesses temas que são fundamentais. Se a gente prioriza tudo, e os colegas têm independência funcional para fazer o que bem quiserem no dia a dia, nas suas promotorias, de acordo com suas realidades. Mas precisam estar atentos a essas normas do Conselho Nacional e da Corregedoria Nacional, para que nós possamos, de fato, trazer resultados efetivos. Passando para a segunda parte aqui, eu queria falar um pouco aqui da parte disciplinar. Trazer algumas situações e algumas orientações também de questões que circundam a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que podem dar problema. Tem dado problema, na realidade. Uma é redes sociais. Redes sociais, desde a época que o Fábio estava lá, já dava problema. Não sei se o Alessandro pegou muita rede social, como corregedor, não pegou, né? Naquele tempo é o quê? Era Orkut, não? Orkut ou era Mirk, né? Mas, enfim, muito problema de rede social. Que problema? Toda sessão, ou quase toda sessão, ou pelo menos naquelas 3 sessões, tem uma instauração de um PAD, ou um julgamento de um PAD, de um colega que foi na rede social privada e se excedeu, ofendendo autoridades, ofendendo o Poder Judiciário, ofendendo o Senado Federal, a Câmara, ou autoridades daquela instituição, ofendendo o Supremo Tribunal Federal, que é muito comum, ofendendo o presidente da República, o ex-presidente da República, enfim, ofendendo mulheres, ofendendo população LGBT, que ia PN+, ofendendo negros, ofendendo PGJ, que isso aqui foi ofendido, que foi chamado de FDP, né? Enfim, e são várias situações lá, e algumas até muito graves, que tentam deslegitimar o sistema de votação, a lisura do sistema de votação eleitoral, tá? Isso em público, um promotor. Outras que buscam fomentar intervenção militar, buscavam na época, né? Intervenção militar, que geraram punições graves aos colegas. Então, colegas que faziam figuras de ministros do Supremo na cara de palhaços, ou uma vez o Bolsonaro também na cara do Bozo, o ministro Toffoli no corpo de uma mulher, na capa da Playboy, dizendo assim, Dias Toffoli libera geral. Então, são várias situações, eu depois poderia até mostrar, mas são situações cômicas. Cômicas num aspecto que, se fosse um cidadão comum, aquilo ali seria um meme, mais um membro do Ministério Público não pode fazer isso, colegas. Com todo respeito. Aquele que acha que tem a liberdade de expressão, ele vai ter a sua liberdade de expressão, vai poder publicar lá, porque nós não vamos censurar. Mas no momento que chegar ao Conselho Nacional, porque a gente não fica monitorando isso, é bom deixar claro, a não ser que chegue alguma informação que o colega não sei o que, aí a gente olha para ver se tem outras postagens. Mas ninguém fica, aqui, por exemplo, quem vai ser correcionado não, a gente não fica olhando rede social. Mas chega, porém chega lá. Chega do ofendido, chega de outra pessoa. Então, se tiver alguma postagem
mais excessiva, sobretudo ofensiva, o colega vai sofrer uma perseguição disciplinar, podendo ser até punido. Teve casos, inclusive, de punição, de suspensão de colegas de 30 dias ou mais, que foram casos reiterados, muito graves, xingamento forte ao Bolsonaro na época, outro que xingou muito o Lula, tem em todo lado, e aqui não independe do lado político. O Conselho é técnico nisso. Se a postagem for ofensiva, vai sofrer uma perseguição disciplinar, persecução. E, da mesma forma, se uma coisa que não tem dado problema, mas é bom deixar claro. Eu vi nas últimas eleições muito colega fazendo postagens alusivas a determinados candidatos ou figuras políticas. Não eram ofensivas, tá? Mas eram exaltando a figura do presidente Lula, a figura do presidente Bolsonaro na época, que disputavam, sobretudo, esse campo político, né? Isso é uma coisa que não é recomendável. Tem um dispositivo no Código de Ética do Ministério Público que diz que configura exercício de atividade político partidária o apoio público e direto a determinado candidato ou partido político. Isso pode ser considerado. Nunca foi ainda, não que eu lembre, tá? Mas isso, se chegar no Conselho Nacional, geralmente chega às ofensas, né? Sim. Chegar no Conselho Nacional pode gerar uma punição até grave, porque uma vedação seria uma atividade político-partidária, tá? Em favor de determinado candidato ou partido político. Então, cautela nessas questões. Recentemente, nós abrimos, eu abri processo disciplinar com um colega que xingou, por exemplo, uma defensora pública e, ao mesmo tempo, xingou a defensoria pública, dizendo que só defende bandido, organização criminosa. Falou horrores lá, e outra situação em que o colega era promotor de justiça eleitoral, Fábio, e 3 meses antes da eleição, ele fez postagens, assim, uma das postagens era: teremos vacina contra o fascismo no dia 2 de outubro. Se precisar de reforço, teremos o segundo turno no dia 30 para a segunda dose. O promotor não pode fazer isso. Um promotor eleitoral pode fazer isso, menos ainda. Então, esse colega foi suspenso, salvo engano, com 10 dias, por causa dessa postagem, que ele fez outras postagens na época contra o presidente Bolsonaro. Então, deixo só esse alerta com relação a isso. Outra situação é a urbanidade, e aí eu faço um link também com assédio moral e assédio sexual. Tem havido, no âmbito assim, de relações institucionais, muito problema entre promotor e advogado, advogada, briga em júri, briga em audiência, às vezes tem juiz também no meio, por aí. Promotor que chama a advogada de cadela no meio de um júri. O outro que chamou a outra de cachorro e disse que ela estava fazendo striptease, porque tirou a toga. Tem vários casos. O outro chamou a promotora de feia. Então, cuidado, colegas, nessas ofensas durante os debates e audiências e até mesmo no júri. No júri, nós temos uma cautela adicional para não gerar um receio dos promotores em fazer um júri mais assertivo, que é da dinâmica do júri. Porém, isso não pode descambar para uma ofensa pessoal totalmente desconectada da realidade ali do que tem nos autos, que vira uma ofensa pessoal, por exemplo, ao advogado ou advogada, e isso a gente tem tido cuidado lá. Teve um caso lá que deu uma punição, os outros um instauramos e o outro a gente acabou absolvendo, mas fica o alerta também para que os colegas não se excedam nessas situações. Cautela com o microfone aberto, também isso pode dar um problema. Nós estamos trabalhando com o CNJ, desembargador, e com a OAB, uma regulamentação conjunta para respaldar a atuação de todos os atores do sistema de justiça, porque nós temos identificado muitas situações de escritórios especializados de advocacia que vão municiados de materiais e até de câmeras, tudo, para gravar, para provocar promotores de justiça durante um júri, por exemplo, para que esse promotor se desestabilize e aquilo ali eles peguem, publiquem em portais como Migalhas, Metrópolis e tantos outros portais. Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. Algumas situações que a gente já detectou e não deu guarida a isso, inclusive mandamos para a OAB. Então, deixo aqui essa questão desse alerta da urbanidade. Assédio moral e assédio sexual, nós temos visto, sexual menos, mas peguei alguns casos lá, muitos problemas de suposto assédio moral entre membros e servidores. É importante ter cautela com relação
a dinâmica de tratamento, porque há uma relação de hierarquia que não pode ser retirada entre membros e servidores. Então, cuidado no tratamento com membros e servidores, com relação a cobranças que podem ser consideradas abusivas, a maltratos, como já nós detectamos em algumas situações de punições, inclusive, e, para o caso do assédio sexual, há o assédio sexual, que é muito grave, inclusive é um crime, e nós já aplicamos punições lá no Conselho Nacional a colegas que assediaram sexualmente de servidoras ou até de terceirizadas. Tá? Com relação ao coaching, há uma preocupação nossa com o exercício da figura do coaching. Hoje é um tema muito aberto. Eu discuti com os corregedores semana passada, né, Elba? A configuração do coaching. Eu tenho uma preocupação de não dar uma interpretação restritiva demais ao magistério. Eu quero deixar o coaching numa forma que, de fato, seja um coaching. Aquela questão do monitoramento individual coletivo, do acompanhamento, de saber, tem colega, por exemplo, fazendo curso fazendo, inclusive, recursos para provas, isso não pode. Recurso, o colega sendo pago para fazer recurso de prova de candidato a concurso. Isso não pode ser feito. Da mesma forma, colegas que, em prova oral, estão presentes para acompanhar os candidatos, chegam no local, no ambiente da prova oral, vai falar com a banca, porque todo mundo se conhece no Ministério Público, passa uma imagem ali de que tem algum nível de influência, e isso não pode ser feito. Porém, nós precisamos ter um cuidado para também não fazer com que os colegas deixem de dar as suas aulas, inclusive em provas preparatórias para o concurso. Eu não tenho uma posição contrária a isso, tá? Lógico, com uma moderação e com o exercício do magistério efetivo, para que nós não tolhamos tanto a questão do magistério. Essa não é a ideia. Então, estou trabalhando um provimento por parte da Corregedoria Nacional que deve explicitar o que é o coach. Então, cuidado também na forma como, às vezes a captação, hoje é muito comum ter captação em redes sociais, muita cautela com isso. E cursos direcionados para advogados, como eu já vi por aí, curso para advogado aumentar o número de procedências, curso para advogado aumentar os honorários, curso para conseguir levantar recursos para os tribunais superiores. Cautela nesse tipo de situação. Para mim, isso não pode. Quando o curso é direcionado para uma melhoria da atividade profissional da advocacia, especificamente da advocacia, for mais restrito, como esses casos que eu citei, não em todos, não quero generalizar, isso, a meu ver, não pode ser considerado exercício de magistério. Para finalizar, quero trazer alguns casos. Antes de falar da presença física, que é o meu tema central aqui, quero falar de alguns casos aqui que são casos emblemáticos, né? O pessoal brinca que a Corregedoria, desembargador, a Corregedoria Nacional é a colonoscopia do Ministério Público. A Janaína estava me perguntando agora, há pouco, se tinha muita coisa grave lá. E o Alessandro passou por lá, né? O Fábio também, apesar de não ter sido corregedor, tinha acesso ali praticamente tudo, porque chega muita coisa no plenário, ou de recurso. E a gente já pegou o caso, eu tive que instaurar processo de casos de corrupção. Corrupção de colega que foi semana retrasada. Na última sessão, nós aplicamos uma perda de cargo, o Conselho Nacional não pode emitir, mas determinamos que o Procurador-Geral de Justiça do determinado Estado, do Maranhão, nesse caso estava lá em público, ingressasse com ação civil de perda de cargo contra um promotor que está afastado por ordem, à época minha e do próprio Tribunal de Justiça lá, não, Tribunal de Justiça não, é só do Conselho Nacional, Tribunal de Justiça outro lado, no caso, porque foi feita uma representação do presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, dizendo que o colega tinha exigido a nomeação de parentes e amigos para a Câmara de São Luís para arquivar investigações com relação à improbidade. E isso foi detectado. Saulo fez parte da comissão, não foi Saulo? A comissão, isso foi detectado lá, e depois da instauração do padre, o conselheiro relator veio pela aplicação da demissão. Fez não? Ah, não foi não, é do MPD, tem razão. Mas ele acompanhou o TRT. Enfim, e o colega está afastado desde então, e assim que entrar com a ação, ele fica em disponibilidade com proventos proporcionais. Esse tipo de pessoa não pode ficar na instituição, de forma nenhuma. Da mesma forma, outro caso de um colega que teria exigido de um empresário, que instaurei padre também está afastado, está até com tornozeleira eletrônica pelo tribunal, que o colega exigiu para arquivar a investigação contra o empresário,
Teria exigido 3 milhões, fechado 2 milhões de reais. O empresário avisou a Polícia Federal e o OMP do Piauí. Fizeram uma ação controlada, tudo pela Justiça, determinado pela Justiça. O colega tinha recebido 500 mil, com as notas tudo ali monitoradas, né, numeradas, tudo acompanhadas. Quando foi pagar os outros 500 mil, o pessoal foi na casa da Polícia Federal, pegou o colega recebendo já os R$1 milhão, no caso, né? E esse colega tá sob, não foi preso porque o tribunal não deferiu a prisão, mas ele está com tornozeleira e está respondendo já processo disciplinar, ação penal, isso. Outras situações mais, né? Tem uma situação muito exótica, que isso correu o Brasil afora, de um colega que era promotor de execução penal, e nós descobrimos que o colega teve relações sexuais com apenados. Que eram apenados que estavam com tornozeleira eletrônica, apenados que iam à casa dele ter relações sexuais. E nós descobrimos que ele já tinha tido algumas relações sexuais antes de virar promotor de execução penal, mas que o número aumentou muito depois que ele virou promotor de execução penal. Então, esse colega também está afastado, está com o padre instaurado, tem ação penal e tudo mais, tá? E outras situações também que eu chamo a atenção, situações, às vezes, de desvio ou algum conflito de interesse a partir de destinações de valores e instrumentos negociados pelo Ministério Público. Cuidado com isso, colegas. Termo de ajuste de conduta, acordo de não persecução civil, acordo de não persecução penal, que tem, às vezes, multa ou valores lá para indenização. Muita cautela com relação a isso, porque não é que não pode ser feito. Isso pode ser feito, eu sou, inclusive, fomentador, porque meu MPT faz muito. Mas ele tem que seguir as normativas e o cuidado para não gerar conflito de interesse, como já tivemos casos de situações, de acusações de colegas que destinaram para empresas que depois contrataram o filho do colega, destinaram para uma determinada organização que depois ela vendeu o carro dela para essa organização, que destinaram para um local lá que a pessoa tem algum tipo de gerenciamento. Então, assim, cautela nessas situações que pode dar um problema. E, já para finalizar, também a cautela com agentes políticos, tá? Nós apanhamos muito, por bem ou por mal, por erros ou acertos, durante o época da Lava Jato. Ninguém aqui deixa de saber disso. Houve acertos e desacertos da Lava Jato que expuseram muito o Ministério Público no meio político. E nós, que fomos de associação, procuradores gerais e conselheiros, tivemos que nos desdobrar muito para que o Ministério Público não perdesse, né, Alessandro, muitas das prerrogativas, dos direitos, tudo, porque queriam, de todo jeito, minimizar a instituição. Então, hoje, querem, na realidade, talvez um pouco menos, né? Talvez um pouco menos. Então, hoje, e assim, é muito comum a gente ir no Senado Federal e na Câmara, porque nós tramitamos lá também no Senado, né? E um senador, porque o promotor de justiça entrou com ação, não conversou nem com o prefeito, nem perguntou ao prefeito A, B ou C. Não recebeu o prefeito, tá? Porque o promotor de justiça está com ação de improbidade. Colegas, o promotor de justiça tem que fazer o seu papel de forma firme, justa, mas equilibrada. Mas o colega tem que conversar com as autoridades municipais ou estaduais. Precisa. Isso não pode dizer que eu, colega, não receba. Porque se não receber, para mim é prática de infração funcional. Porque eu não vou receber fulano de tal porque ele é corrupto. Receba com uma pessoa. Receba com um servidor, com outro membro. Receba, mas ele está investido de um cargo que lhe dá representação política e gestão específica. Então, a gente precisa receber. Vamos separar as pessoas das situações, com todos os cuidados necessários, né, todas as cautelas. Às vezes a gente avisa a segurança institucional, mas precisa, porque nós somos agentes políticos, no sentido de que nós temos autoridade para transformar realidades sociais e exigir o cumprimento de políticas públicas. Essa é a nossa ideia. Mas, da mesma forma, temos que ter cuidado com nossas atuações. Nós, recentemente, instauramos um PAD. O deputado errou. O deputado foi ousado, o deputado foi arrogante. Era durante uma eleição lá no Ceará, salvo engano, era no Crato. Acho que era no Crato. E o deputado era filho do candidato a prefeito, que era a cidade dos Gomes lá. E começou uma aglomeração lá, e o bate-boca do deputado com o promotor. E o deputado disse que não ia se retirar.
O promotor deu voz de prisão ao deputado. E não deu só voz de prisão, como tentou colocar algemas no deputado e conduzi-lo sob condição coercitiva. E a Constituição é muito clara, dizendo que deputado federal, parlamentares, não podem ser presos por crime que não seja inafiançável. Se for afiançável, ele não pode ser preso. E o colega prendeu, enfim, tentou algemar, tudo isso, deu um bafafá danado, eu recebi uma representação da Câmara, instauramos um processo disciplinar. Parece que até talvez haja algum tipo de sinalização mais positiva depois, que parece que fizeram as pazes por lá, e isso pode ser que tenha alguma repercussão no plenário, enfim. Mas, da minha parte, eu instaurei de forma tranquila, porque, para mim, houve excesso, colega. Apesar do deputado ter equivocado, ele acabou exercendo sua função de forma excessiva, abusiva. E outro caso de um colega que entrou com ação contra deputados federais que, numa diligência determinada pela CPI, na Bahia, os deputados foram fazer uma diligência lá num local que tinha conflito de indígenas, terras indígenas, sem terra, indígenas, no caso lá eram indígenas. E aí começou um bate-boca com os indígenas, e o colega recebeu um ofício da FUNAI, não viu os deputados federais, entrou com ação civil pública em nome pessoal do deputado, dos deputados, não foi contra a Câmara ou contra a União, foi contra os deputados federais, que estavam numa situação de diligência, na minha perspectiva e do plenário que referendou, com imunidade absoluta. Eles não estavam lá, porque eu sou deputado e vou lá. Não, eles estavam na missão oficial. Sem ouvir os deputados, entrou em nome pessoal e ainda atribuindo uma série de violências e mortes à ida dos deputados lá, que aconteceram depois, por causa daqueles conflitos. Então, nesse caso, faltou um cuidado por parte deles e o plenário instaurou o PAD. E, para finalizar mesmo, colega, já são 12h38, eu quero falar sobre presença física e residência na comarca. Eu tenho tido a preocupação muito firme com relação a isso, tenho conversado com os procuradores gerais, conselheiros, converso com o Fábio, converso também com o Alessandro, converso com o Elba, com os corregedores, com relação à necessidade da presença física dos colegas nas comarcas e a residência na comarca. Porque o que eu tenho encontrado Brasil afora, em alguns casos, é uma situação de abandono de promotorias. E isso o Corregedor Nacional não pode tolerar quando verifica isso. De casos de colegas que vão na promotoria uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, ou passam semanas sem ir na promotoria, que moram fora, que de fato a gente identificou que a pessoa vive pegando voo para fora, ou que se desloca, que mora em outra cidade. Esses casos, nós estamos instaurando processos disciplinares, se nós identificarmos. É claro que a gente não fica toda hora em cima disso, mas a gente, nas correições, os colegas vão perguntar aos colegas da Corregedoria essa questão da residência na comarca e da presença física. Eu não quero, colegas, de forma nenhuma, fazer com que promotor e promotora de justiça batam ponta. Não é a minha ideia. Eu não gosto, inclusive, de trabalhar com aquela questão de dias por semana. Eu não gosto. Até hoje eu não soltei nenhuma norma, porque eu acho complicado, às vezes ruim, mas é uma opinião pessoal minha, a questão, 3 dias por semana. Acho que cada realidade é uma realidade. Sabe? Dizer que é 3 dias por semana passa uma mensagem, às vezes, ruim. Dizer que é menos, às vezes, passa uma mensagem ruim também. Dizer que é mais, você acaba trazendo também uma situação que pode gerar ali uma percepção de controle de ponto. Mas o que eu peço, parte dos colegas, é a residência na comarca e a presença efetiva, não apenas na unidade. A presença conhecendo os problemas de onde trabalha. No interior, como o Fábio já falou, que todos aqui residem na comarca, no interior, problemas de falta de água, falta de rede de esgoto, problemas de educação, problemas de saúde, ali mais emergentes, tudo. Então, deve sair algo em breve com relação a essa questão da presença física e até com o CNJ. Deve sair justamente porque há um afastamento. E nós estamos perdendo legitimidade. Eu já identifiquei situações, inclusive, de que do lado aqui, à direita do juiz, estava a Defensoria Pública. Já chegou isso para a gente. Já chegou casos lá em que está todo mundo na sala da audiência, todos os atores de justiça e o promotor na telinha. Então, assim, essa questão da audiência de custódia, que é um tema que a gente está tratando também,
cautela. Tem uma recomendação nossa de número 1, que exige que nas audiências presenciais o colega precisa estar presencialmente. Então, tenham essa sensibilidade da necessidade de estar presente. Eu sei muito bem que os colegas, às vezes tem a questão de vir para a capital, muitos colegas têm ali vínculos em outros estados da federação. É natural, você uma hora ou outra tem que se afastar, enfim. Não é isso, mas não percam o compromisso de estarem na comunidade, naquele dia a dia. Certa vez eu estava conversando com um colega, não sei de onde, ele falou, Fabiano, toda quarta-feira lá eu me reunia, eu, o juiz e o delegado, numa pizzaria lá, que ficava no centro da cidade. Toda quarta-feira a gente estava lá. Ou às vezes terça, às vezes quinta, mas a gente estava, toda semana a gente ia lá para mostrar que a gente estava lá, cidade pequena, que existia a figura do Ministério Público, do Judiciário, do delegado, naquela situação em que a população podia contar. Era simbólico, mas era importante, porque senão vai chegar um tempo que a nossa instituição vai deixar de ocupar os espaços e vai perder relevância social e institucional. O Emerson Garcia, que é um estudioso do Rio de Janeiro, promotor do Rio de Janeiro, estudo do Ministério Público, numa palestra falou que chegou lá na promotoria e tinha, num ambiente, tipo um local se tomava café, happy hour, aí tinha uma plaquinha lá, não falte, corre-se o risco de você não ser notado. Então, se a gente começa a se omitir na presença física, no trabalho institucional, como autoridade que somos, daqui a pouco ninguém sente a falta do Ministério Público, como já tem acontecido em alguns casos, em que a atuação perante criança e adolescente tem sido passada para a Defensoria Pública. A questão da vítima, a vítima é do Ministério Público. Então, eu queria encerrar com essas palavras, pedindo aqui que analisassem com muito carinho essa fala do Corregedor Nacional, porque eu tenho essa responsabilidade de buscar fazer o Ministério Público melhor. No meu local, hoje, poderia estar um representante do Senado, como eu costumo dizer, os colegas sabem, da Câmara, do STJ, do STF, porque tentaram mudar a composição do Conselho Nacional por insatisfação com a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que para mim era até injusta, mas tentou-se mudar, não mudou-se por causa de poucos votos, alteração da PEC, que permitia que o Corregedor Nacional fosse escolhido dentro de qualquer conselheiro do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo interno ou externo. Isso nenhum de nós quer. O Corregedor Nacional precisa ser do Ministério Público, mas, para isso, nós temos que fazer um trabalho sério de separar o joio do trigo, para que nós possamos mostrar para a instituição que nós estamos protegendo a instituição, mas mostrar para fora que nós estamos punindo aqueles colegas que, de fato, descumprem os seus deveres funcionais. Então, obrigado a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, poder voltar aqui a Boa Vista, ao estado de Roraima. Sucesso na correção para todos. Neste momento, a Corregedoria Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Estado de Roraima declaram encerrada a solenidade de abertura da correição ordinária com foco na promoção de direitos fundamentais e agradecem a presença de todos.